Bolsonaro não tomou a vacina, mas teve efeitos colaterais. Essa semana, o presidente Bolsonaro se preparou para prestar um depoimento à Polícia Federal a respeito da rasura ou do falso cartão de vacinação que ele forjou. Tudo está provado que realmente houve uma fraude. Quem fraudou, a polícia está investigando. Ou seja, foram várias tentativas. Foram lá no Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, foi em Brasília. Enfim, é uma cena deprimente para o nosso país. Bolsonaro também não imaginava que no depoimento que ele se preparou, inclusive, se preparou para ficar calado, ficou surpreendido porque a Polícia Federal perguntou sobre 8 de janeiro. E ele teve uma atitude que a gente já conhece, né? Não se lembra de nada, não sabe de nada, não apoiou ninguém, como o ex-presidente Lula, né, no Mensalão, disse que não sabia de nada, nem no Mensalão, nem no Petrolão. Não sabia de nada, nunca soube de nada. Essa é uma questão de amnésia, talvez seja um dos efeitos colaterais da vacina que ele não tomou, né? A respeito desse imbróglio total que se criou em torno dele. Bolsonaro está numa situação extremamente irremediável, ele sabe que ele vai se tornar inelegível. Por outro lado, há uma corrente dentro do próprio PL que está apoiando a sua esposa, Michele, mas diz que quando esse assunto é tratado, ele tem chimeliques, bate o pé, não quer, né, que ela se exponha dessa forma. Enfim, uma coisa que começou mal vai terminar mal, né? Ou seja, enganou a sociedade embarcou numa canoa que no fim não deu certo. O que é lamentável é ele, né, colocar a carreira de colegas, ex-colegas, né, de arma, em situação difícil. Um tenente-coronel jovem, brilhante, que terá sua carreira militar truncada, né? Porque vai sobrar para ele, evidentemente. Apesar de ele ser treinado em situações de estresse, de pressão e tal, não sei se ele não vai denunciar o presidente. A questão das joias, né, fica uma coisa no ar, que a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, na verdade é que o Bolsonaro, que era um imã que atraía as pessoas, hoje ele está se transformando num polo contrário, ele está afastando as pessoas. O próprio seu mentor, o Valdemar da Costa Neto, às vezes fala a favor dele, às vezes o afasta. Ou seja, a vida de Bolsonaro está muito difícil politicamente. É lógico que ele conseguiu alguns seguidores que o vão seguir até o final. Isso é natural que ocorra, né? Pessoas que não têm essa percepção, ou seja, existe uma união, uma aliança, que às vezes a gente, só num divã de psiquiatra, que a gente consegue entender porque existe essa relação. Mas, politicamente, eu acho que ele está numa situação extremamente complexa. E o PL, apesar de agora ganhar mais um deputado com a condenação do Dallagnol, né? Ele está com 100 deputados. Mas o Congresso está dividido, né? Tem 3 divisões dentro do Congresso. O próprio Centrão está rachado, enfim. A situação política no Brasil é extremamente complexa, não é difícil de a gente entender e não sei o que isso vai dar. Bom, essa semana também, o caso da condenação do deputado mais votado do Paraná, o Dalton, né? Dallagnol, uma decisão unânime, num julgamento de 1 minuto, de 7-0, mostra como a justiça no Brasil funciona.
Bolsonaro tem 16 processos no TSE, até agora nenhum foi julgado. O Dallagnol foi julgado em 1 minuto. Há algo estranho em tudo isso. Aliás, não me espanta, porque a justiça no Brasil é assim mesmo. Os tribunais, a magistratura no Brasil hoje tem um aspecto extremamente político, né? Ou seja, existem políticos no Supremo Tribunal Federal, existem políticos no Superior Tribunal Eleitoral, no Tribunal de Justiça, enfim, são magistrados que, para conseguir os seus cargos vitalícios, que vai para casa com salário integral, rondam, abrem portas de gabinetes de políticos, ou seja, é difícil entender qual é a separação entre o poder judiciário e o poder legislativo, o que é lamentável para um país que não tem justiça, né? Eu me lembro muito bem de um episódio que ocorreu na época da Revolução, em que os ministros da Defesa se reuniram numa reunião, ministros da Defesa da América Latina, e a Bolívia reclamava uma parte do aspecto do acesso marítimo. E o representante brasileiro falou, mas a Bolívia não tem mar, para que ter um ministro da Marinha? E aí ele respondeu, pois no Brasil tem um ministro da Justiça, num país que não tem justiça. Isso é um fato histórico, registrado na época da Revolução. Então é isso. Como é que a gente entende esse meandro? Na minha opinião, a República de Curitiba, ou seja, o Tribunal de Curitiba, mostrou que a justiça pode ser feita. Os elementos, argumentos que eles utilizaram na Lava Jato se usa correntemente na justiça normal. Quem é advogado, quem milita, sabe muito bem disso. A gente sabe como isso funciona. Como é que você explica, por exemplo, um procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, entrar no Supremo Tribunal Federal para matar Gilmar Mendes? Que coisa estranha, né? Dentro dos poderes da República, dentro do poder da magistratura, que é a nossa garantia. O que será que havia nesse episódio? Né? Os procuradores da República que fazem o que o presidente da República deseja. Me lembra muito bem aquele anúncio da antiga RCA Victor, que tinha um velho gramofone e um cachorro do lado escutando, e o slogan era a voz do dono. Ou seja, a justiça no Brasil é o que o dono de plantão, ou seja, o presidente de plantão, manda. Né? Então a gente está vendo aí os julgamentos desses ministros do Supremo Tribunal Federal que foram indicados pelo Bolsonaro. Votam sempre a favor do Bolsonaro. Ou seja, a justiça no Brasil é isso aí que nós estamos vendo. Ou seja, a destruição da Lava Jato é premeditada, pode ser que tenha havido erro, houve erros, mas a gana dos políticos é acabar com a Lava Jato e da justiça também, porque a lama da corrupção passava por baixo da porta dos gabinetes dos ministros. Que isso fique bem claro. Ou seja, a Lava Jato foi uma ameaça para todos, ameaça no sentido daqueles que não cumpriram a lei. Então, há uma destruição da Lava Jato e vai haver uma destruição total da Lava Jato. A sorte é que nós estamos no Brasil, porque a Lava Jato foi uma cópia da Manu Palucci da Itália, né? As mãos limpas da Itália, e lá na Itália eles mataram os juízes. Aqui no Brasil, mandam para casa.